É verdade, João Mariano. Depois de um dia, para nós também, viu? Para nós professores, realmente bem cansativo, né? Depois de 4 aulas, eu entendo o lado de vocês. Realmente bem complicado, né, gente? Mas, e também ainda, nós estamos no fim do ano, né? Já estamos cansados, né? Na Tantos reta professores, final, graças a Deus, estamos na reta final, né? Mas não tem ventilador aqui, João a senhora tá Mariano. na Ô, creche? tia, Oi, no começo do ano é todo mundo alegre, todo mundo querendo estudar, todo mundo querendo fazer, achei que no final do ano todo mundo morto. Todo santo ano é isso. verdade. Todo ano é assim, e ainda mais esse ano, né? Que é um ano bem atípico. Se a gente puxar aqui na Um memória, ano qual bem foi? problemático. Bem agitado. Exatamente, bem agitado, problemático, diferente, né? Se a gente parar para Dramático. pensar, vocês têm em média, eu acho que entre 12 e 13 anos, né? Se alguém tiver 14, eu acredito que ninguém tem 14 anos, não. Mas vocês imaginem aí, esse tempo de vida de vocês. Já teve algum ano que aconteceu isso, gente? De estudar online, né? No. Não, né? Com certeza não. Eu tenho 27 anos e não lembro de nada desse tipo ter acontecido na minha vida, no meu tempo de escola. Outra coisa também que a gente vê, né, é que, verdade, viu, Paulo Vitor? E as nossas férias também, gente, foram lá em abril, né, por conta da pandemia. Então, realmente, está sendo um ano bem diferente de todos os anos, né? Quando a gente imaginou que nossas férias, né, iam ser em abril e a gente depois estudaria sem ter pausas, né? Verdade, Maria. Bem diferente, gente. Um ano totalmente diferente, né? Ninguém imaginava isso quando começaram as aulas lá no dia 20 de janeiro, né? Todo mundo alegre, como a Maria falou aí, querendo estudar, querendo ver os amigos, querendo estar na escola. E agora, gente, nós estamos aqui, né? Mas é isso, desejar a vocês uma boa tarde, desejar a vocês força para a gente encerrar esse dia de quarta-feira, tá certo? É, E é isso. Vamos pedir a Deus, né? Vamos desejar que essa vacina apareça no próximo ano. Vocês possam estar no 8º ano, juntos novamente, né, na escola, certo? Acredito que, por enquanto, ainda é uma coisa um pouco distante, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então é isso, vamos iniciar nossa aula, né? E vamos lá, certo, gente? Vamos encerrar esse dia, tá bom? Vamos encerrar a última aula. Vamos lá. Gente, ontem, né, eu passei uma atividade para vocês. Alguns já tinham feito. Na verdade, eu passei, não. Nós corrigimos uma atividade que alguns já tinham feito, né? E outros ainda não tinham feito. Aí ficou faltando a gente corrigir a última página, certo? Que foi a página 318, ok? Página 318. Abram aí o livro de vocês na página 318, certo? Nós vamos corrigir essa página e depois nós vamos começar um conteúdo novo. Tem dois vídeos no livro de vocês, na página 319, certo? Que eu iria passar agora na hora da aula, mas aí eu lembrei, gente, que infelizmente, quando eu estava preparando a aula, eu lembrei que se eu colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, não sai o som, né? Diretamente aqui do YouTube. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar os links, certo? A última aula de hoje. Não é a última aula do ano, tá certo? Deixa eu ver quem perguntou. Paulo Vitor. Não é a última aula do ano. A última aula dessa quarta-feira, viu? É a quinta aula.
eu vou deixar os links, certo? Lá no Google Sala de Aula, já estou até esquecendo o nome, né, da plataforma. Lá no Google Sala de Aula, certo? E um dos vídeos é do canal Nostalgia. Alguém conhece esse canal, gente? Já ouviram falar? Pronto. Pois o vídeo que o livro de vocês pede para vocês assistirem, certo? É de um canal chamado Canal Nostalgia. Eu já procurei o vídeo, eu encontrei. Eu vou deixar o link lá para vocês assistirem, tá certo? E amanhã a gente falar sobre esse vídeo e as questões da página 319. São dois vídeos. Um vídeo é de um é de um apresentador de televisão falando, né, é um vídeo de 1 minuto e 20, falando aí das brigas de torcida e tudo, né? Um jornalista da Band. O outro, certo? É falando fazendo um indagamento, perguntando uma coisa a vocês. Você vive em uma bolha social? Alguém já ouviu falar disso? O que seria uma bolha social, né? Aí vocês vão assistir o vídeo para poder responderem as questões, tá certo? Então vamos logo responder aqui, corrigir a 318. Vou deixar a atividade de casa para vocês assistirem esses dois vídeos, tá certo? Não vai precisar copiar, é só para nós discutirmos na aula de amanhã, mas vocês vão assistir. Se precisar fazer alguma anotação, vocês vão fazer, tá certo? Mas a atividade é assistir aos vídeos para nós discutirmos sobre eles amanhã. Então, se vocês anotem alguma coisa no caderno do que vocês entenderam desse vídeo, tá certo? Desses vídeos. Mas, por enquanto, vamos corrigir página 318. Quem pode iniciar a leitura da questão número 7? Pode sim, Maria. Questão 7. Para o jornal, quem seriam os responsáveis por resolver o problema? E aí, gente? Segundo o texto que a gente leu, quem seriam os responsáveis por resolver o problema? Que problema, tia? O problema lá das brigas, né? Da violência entre as torcidas. A diretoria dos times. Quem mais, gente? Poder político. Poder político, né? Que é o poder público. O Estado. Exatamente. Quando ele coloca o poder público, né? A gente fala de tudo, tá certo? Do Estado. O poder público seria o poder político, né? As autoridades, vamos dizer assim. Então, vocês vão colocar poder público e a diretoria dos times de futebol. Vocês vão colocar essa resposta e vocês vão me responder uma outra pergunta sobre isso, gente. Vocês acreditam que a diretoria dos times, né, teriam esse poder de tentar diminuir essa violência entre as torcidas ou não? O que é que vocês acham? E como não é para vocês colocarem no livro, tá? Só para vocês responderem oralmente. Como os diretores dos clubes de futebol poderiam ajudar a minimizar esse problema, né? Porque o poder público poderia fazer isso como? Com leis mais severas, né? Tendo leis realmente, punições. E a diretoria dos times, como poderia fazer isso, gente? O que é que vocês acham? Contratar alguém para ficar revistando tipo, o pessoal, revistar a mochila para ver se não tem arma, essas coisas. E se quem tiver restringir a entrada. Restringindo a entrada, né? Eu acredito que eles até tentam, né? O próprio estádio tenta fazer isso, seguranças e tal, mas eles não conseguem. A diretoria do clube poderia ajudar nesse quesito, né? Com certeza, Walter. A Maria colocou aí, retirando os torcedores vândalos, né? Poderia ser também outra coisa que eles poderiam fazer, né? Retirar, se a pessoa
aconteceu alguma briga, né? Por exemplo, eu sou uma torcedora, né, de torcida organizada e tal, e eu me envolvi em uma briga por causa do time, né? Essa pessoa deveria também ser proibida de entrar em estádios, né, gente? Já que não quer torcer direito, não tem o direito de ir para o estádio. Então, poderiam ser algumas coisas, né, Tipo, para também limitar. ter jogo meio que ao vivo sem a galera no estádio. Poderia meio que amenizar isso. Tipo, pelo menos uma vez, 2 vezes no mês. Verdade, né? Mas imagina aí, né? Como é. Pronto. Falo já sobre isso, tá, Walter? Essa questão do processar, Paulo Vitor, eu acredito que as pessoas até acontece, né? Mas algumas pessoas, infelizmente, elas não se calam por meio desses processos, né? Não param com isso, né? Mas também é um meio. Essa questão que o Walter falou, o jogo ser sem a torcida, né, gente? Já acontece alguns jogos assim, mas nesse caso seria todo mundo, né, iria pagar por uma coisa que uma pessoa fez, né? Mas talvez poderia resolver um pouco do problema. Proibir os torcedores que causaram brigas em outros jogos também seria uma boa ideia, né? Se eu briguei em um jogo, eu perderia a oportunidade de ir para outros jogos, quando fosse comprar ingresso, alguma coisa teria que se fazer, né, gente? Porque uma pessoa sair de casa para ir a um jogo de futebol e perder a vida é muito, muito triste, né? Perder a vida por conta de outra pessoa que não sabe torcer, né? Uma pessoa que é fanática. Então, seriam aí várias coisas que poderiam acontecer, certo? Questão número 8, quem pode ler? Ou a Maria vai continuar lendo, Maria? Pode sim, Raíssa. Vamos lá. Olá, tia, boa tarde. Boa tarde. 8. De acordo com as informações apresentadas no texto, os delinquentes presos pela polícia em atos de vandalismo e violência são punidos por uma lei que não funciona. Por que essa lei não serve? E aí, gente? Por causa da dificuldade de localizar os vândalos. Por falta de localização, o que mais? Muito bem, Walter. A Maria colocou. Por falta de fiscalização, né? Exatamente. E também as execuções das penas, gente, porque normalmente são penas, né? Muito leves, certo? E às vezes as pessoas, os bandidos, vamos dizer assim, não temem nem penas pesadas. Imagine se é uma pena, né, leve. Correto, Bia. Justiça, o problema na fiscalização, né? Essa dificuldade de fiscalizar, certo? Correto, gente. Então vocês vão citando. Pode falar, Raíssa. Se estiver incorreto, não tem problema, tá? Mas vocês podem colocar falta de fiscalização, por conta das penas serem leves, né? Não terem penas muito rígidas. Então as pessoas não estão nem aí para essa lei, né? E aí? Gente, vocês sabem quais são as penas, normalmente, que essas pessoas levam, né? Por estarem brigando em estádio, estarem com violência? Vocês sabem quais são? Pode ser multas ou passar uns anos na prisão, dependendo, né, do que ele fez. Isso, são multas, Walter. Também tem a prestação de serviço, né? Às vezes, proibição de acesso aos estádios. Perder a licença, às vezes, tipo, do trabalho. Isso. Normal, no trabalho não, mas eles às vezes eles perdem, né, o direito de ir aos estádios. Só que como vocês colocaram aí, a justiça não fiscaliza, não consegue fiscalizar, as penas não são cumpridas. Porque aí, eu, por exemplo, vou me colocar como um personagem da história para vocês entenderem. Eu levo a multa, né, ou eu sou proibida, né, a justiça diz que eu estou proibida de ir ao estádio. Beleza. Mas a justiça não fiscaliza. Então, o que é que acontece? Eu volto a ir aos jogos, mesmo a justiça dizendo que eu não posso ir.
Entenderam? Então, não Ah, é usando o mesmo poá. isso. Maria, pode falar. Não, tio, o que eu ia falar, a senhora e o Walter já falaram. Ah, pronto, pois é isto, né? Às vezes também a pena que eles recebem é prestar serviço comunitário, né? Então são penas leves, né? Porque, por exemplo, se você é proibido de ir a um estádio, mas não é fiscalizado, o que é que acontece com essas pessoas, esses vândalos, né? Que buscam essas, que vão fazer essa baderna no estádio, brigar com outros torcedores. A justiça diz assim: você está proibido, né? Sua pena é que você está proibido de ir aos próximos jogos. Mas aí a justiça não fiscaliza. O que é que acontece? A pessoa vai obedecer, gente? Não, né? A pessoa vai de novo, faz briga de novo. E é por isso que essa violência nunca para, né? Nunca acaba, por falta de fiscalização ou por penas que são muito leves, certo? A questão agora, questão 9, né? A Bia pediu para ler. Pode ler, Bia. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, Bia. Questão 9. Como se trata de um texto de opinião em que normalmente se discutem problemas que afligem a sociedade, o editorial tem uma função social muito importante. Ele serve de alerta para as pessoas, mas se num caso como esse de violência entre torcidas organizadas, o cidadão comum pouco ou nada pode fazer para solucionar o problema, qual é a utilidade desse alerta? E aí, gente? Qual é a função do editorial? Né? Por exemplo, esse editorial fala sobre o quê? Sobre as torcidas, né? A violência das torcidas organizadas, certo? Nós aqui lemos, né, esse editorial e a gente sabe dessa violência. Normalmente, nós, né, que não fazemos parte da justiça, que somos cidadãos comuns. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa em relação a isso para resolver esse problema? Não, né? Não. Mas isso, infelizmente, não. Mas o que é que acontece? A gente fica, nós somos alertados para esse tipo de problema. O que a gente pode fazer? É cobrar as autoridades, é tomar cuidado. Mas uma coisa bem interessante é que o editorial, ele é feito, gente, muitas vezes, para atingir políticos, autoridades, certo? Para fazer uma crítica, né, aos políticos, às autoridades, certo? Então, nós que somos cidadãos comuns, nós, ao lermos esse tipo de editorial, a gente não pode fazer muita coisa, certo? Mas o que a gente pode fazer? Ter cuidado e cobrar mais da justiça e das autoridades, tá certo? Como eu vi que muita gente não fez essa questão, eu vou deixar digitada, tá? Que é uma questão um pouquinho extensa. Vou desligar aqui minha câmera só por um minuto, vou digitar para vocês conseguirem fazer essa questão, tá? Tia, eu fiz a nova assim, para que pessoas tomem cuidado quando for ao estádio de futebol. Pronto, Walter, correto. Aí quando eu colocar a resposta aqui, tu faz só completar, tá certo?
Pronto, gente, coloquei aí no chat, tá certo? A resposta é basicamente isso, tá? Como geralmente os editoriais, não todos, mas a maioria dos editoriais, eles expressam opiniões sobre problemas, né, sociais, certo? Obviamente, alguns editoriais podem falar sobre outros assuntos, mas geralmente eles falam de problemas sociais. Para quê? Para que o leitor fique alerta, né, como o Walter colocou aí, e possa também cobrar soluções para aquele tipo de problema, certo? Né? Mas os editoriais em si, eles são escritos muitas vezes para criticar, né? Ou para atingir as autoridades, tá certo? Por exemplo, tá bom? Os políticos, os governantes, etc. Questão número 10. Quem pode ler? Essa questão que eu coloquei aí é a questão número 9, tá? Pode sim, Maria. Questão 10. A violência entre torcidas organizadas é uma realidade exclusiva no Brasil? Você conhece exemplos de outros países? E aí, gente? Vocês acreditam que essa violência entre as torcidas organizadas é uma realidade exclusiva daqui do Brasil? Sim ou não? Posso falar, tia, minha resposta? Pode falar. Eu coloquei assim, não. Em 1985, ocorreu 39 mortes de torcedores da Juventus em confronto com aficionados do Liverpool, em um jogo da Copa dos Campeões na Europa, disputado em Bruxelas. Perfeito, Maria, perfeito, sua pesquisa. Então, né, a Maria colocou aí que não e deu até um exemplo, gente, porque a questão podia ir, né, para algum exemplo, se vocês conheciam algum exemplo. Então, com certeza, gente, não é, certo, só do nosso país. Vou já falar um exemplo para vocês. Pode falar, Raíssa. Ô tia, eu não coloquei um exemplo porque eu não achei. Mas eu coloquei só o seguinte, com certeza não. Mas a maioria desses acontecimentos são aqui no Brasil. E até agora, que eu saiba, não houve nenhum acontecimento em outros países. Pronto, certo? Correto, porque você fez de acordo com o seu conhecimento, né? Aí agora vocês já viram aí um exemplo que a Maria pesquisou. Mas pode deixar a sua Eu resposta, posso, tá? tia, falar? Pode sim, pode deixar a sua resposta, tá, Raíssa? Pode falar, Walter. América do Sul, América Latina e a maioria dos países que normalmente não jogam futebol. Mas aí, no caso, né, vocês iriam exemplificar algum acontecimento em outro país que vocês tinham conhecimento. E se vocês acreditavam que isso acontece só no Brasil, né? Com certeza não acontece só no Brasil, gente. Os jogadores ingleses, né, são um exemplo disso, são muito, muito violentos. Vocês já viram? Com certeza vocês já assistiram ou em algum filme ou já assistiram ao próprio jogo, né? Vocês já viram futebol americano, gente? Já assistiram? Já viram algum exemplo, né, de jogo de futebol americano? Nesses filmes, certo? Até filmes assim que tem histórias adolescentes, sempre passa, né, os jogos de futebol americano. E você pode perceber que até no jogo, né, no próprio jogo, os jogadores são bem violentos, né? Quem já assistiu alguma partida de futebol americano ou já viu em algum filme, desculpa, percebe que o próprio esporte em si, os jogadores entre si são muito violentos, né? É bem interessante eu acho bem interessante o esporte, né? O futebol americano e é muito violento. O próprio esporte é bem violento. Imagina as torcidas, né? Sempre que tem torcida, gente, pode ser no futebol, pode ser em qualquer coisa. As torcidas normalmente elas tendem a brigar, né? A gente vê isso, a gente acabou de viver um momento político, né? Não quero aqui que ninguém cite, tá certo? Nomes, nada, tá? Mas é só para a gente deixando aí, pegando aí o título do editorial,
a gente vê que essa violência de torcidas não está atrelada somente a futebol, né? Tudo que tem torcida, né? As pessoas tendem a se desrespeitarem, a brigarem, né? A xingarem, né? Tem gente que leva essa coisa de torcida tão a sério, que briga com a família, que briga com amigos, com vizinhos, realmente briga literalmente, né? Então a gente pode pegar esse tema aí e levar para outros esportes, para outras situações do nosso dia a dia, né? É a situação aí da violência em si, né? O ser humano em si, né? Quando ele é contrariado, ele se torna muitas vezes seres humanos bem violentos, né? Então a gente pega aí esse editorial e vê isso em outros casos também. No link que eu vou deixar para vocês assistirem, tá certo? Vocês vão ver uma ideia de um jornalista falando sobre isso, tá certo? E a gente vai discutir amanhã o que seria uma bolha social. Vocês vão assistir ao vídeo do canal Nostalgia e vão pensar: será que eu vivo em uma bolha social? E a gente vai discutir o que é uma bolha social e será que a gente vive dentro de uma? Pelo nome, né? Eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem. Maria, acontece demais, né? Na nossa cidade, né? Esse caso que você está citando não é uma exceção, acontece muito, gente, acontece muito. Isso, acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, conhece alguém, né, que tem esse tipo de atitude nesse período, né? Isso é muito triste. Mas agora falando dessa questão, certo? 12, na página 319, que a gente vai responder apenas oralmente e apenas no dia de amanhã, certo? Mas bolha social. Quando eu falo, gente, aí, quando a questão fala de bolhas sociais, o que é que vocês entendem? O que é que vocês acham, né? Pelo conhecimento de mundo de vocês, por essa expressão, bolha social. O que para vocês, na concepção de vocês, seria uma bolha social? Quem poderia me dizer? Vocês vão pensar, certo? E vão me dizer o que é que vem na mente de vocês. Não tem certo ou errado, tá? Eu quero que vocês me digam o que é que vocês acham que seria uma bolha social. Tipo, é meio que um clubinho onde fica pessoas que gostam dos mesmos gostos. Tipo, gosta de futebol, aí tem a bolha social, que é só a pessoa que gosta de futebol. Pronto, Walter, tem tudo a ver, certo? Será que é isso, né? Você está em uma espécie, entre aspas, de clube de pessoas que gostam das mesmas coisas que você. E você está presa àquilo, né? Porque quando a gente fala de bolha, né? Como se, quando a gente diz assim, fulano vive numa bolha. A gente quer dizer o quê? Que o fulano vive só naquele mundo dele e não se abre para outras coisas. No vídeo que vocês vão assistir, é, o dono, o dono lá do canal Nostalgia, ele vai falar o que é isso, e a gente vai refletir. Será que a gente vive em uma bolha social? O que é uma bolha social? Né? Eu gosto muito dessas discussões, porque aqui na turma de vocês, no sétimo ano, né, tem várias pessoas, vários adolescentes, né, com visões bem críticas sobre esses assuntos. E é bem interessante, vai ser uma discussão bem interessante, tá certo? E a gente vai fazer isso amanhã. Outra coisa, eu ia iniciar hoje, gente, falando de um assunto novo, que é a concordância nominal, tá certo? Mas a gente vai fazer isso também na aula de amanhã, que é fazendo testes. Como assim, testes? Vocês já viram aqueles testes de português, né? Como se fossem questões de português, mas de uma forma divertida. Onde vai ter uma pergunta e vocês vão ter que responder que palavra você usaria naquela pergunta. Amanhã a gente vai iniciar a aula fazendo isso, aí vocês vão ver quantos acertos vocês tiveram, e depois a gente vai para a explicação, por que é que está certo ou por que a resposta de vocês está errada.
Tá certo? Então, vou deixar lá no Google Sala de Aula, gente, essa atividade, os dois links, tá certo? Para vocês assistirem. O principal link que eu quero que vocês prestem atenção é sobre essa questão dessa bolha social, tá certo? É o que é um pouquinho maior, se eu não me engano, são um vídeo de 6 minutos, certo? Mas eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, prestassem atenção e na cabeça de vocês, ou no caderno, vocês criassem, tá certo? Uma definição para o que seria essa bolha social. O Walter já começou a falar, né, na opinião dele, está no caminho certo, tá certo? E a gente vai discutir isso amanhã. Será que nós vivemos nessa bolha social? Sim ou não? Tá bom? Gente, desejo a vocês uma boa tarde, tá certo? Cuidem-se, fiquem com Deus. Beijos, até amanhã. Deixem aí o número de vocês no chat, por favor. E assim que terminar a aula, eu já vou deixar os links lá no Google Sala de Aula para vocês assistirem, tá? Se vocês quiserem assistir depois da aula, fiquem à vontade, tá? Não precisa responder as questões, apenas assistir e tentar compreender os vídeos, tá? Tchau, tchau. Beijos, cuidem-se e fiquem com Deus. Tchau, tchau.